Oi, meu nome é Suelen. Oi, meu nome é Suelen, eu tenho 36 anos, sou casada com a Dinã e mãe do Miguel e do Felipe. O Miguel de 12 anos e o Felipe vai completar 10 anos. Sou casada há 21 anos. Não, tá errado. 20? Não, 20, tá doido? 15. Namoro Casada. há 21. Isso. Sou casada há 15 anos com a Dinã. E tive o Miguel com 24 anos e o Felipe com 26 anos. Então, para eu chegar aqui até o Lucas, a história da gravidez e do parto do Lucas, eu preciso voltar um pouquinho no tempo para contextualizar aí, então, esse terceiro momento, essa terceira história. Desde a gravidez, né, do Miguel, em 2008, eu tinha certo comigo de que eu desejaria passar por um parto natural. Naquela época era bem incomum isso acontecer, estava começando a se falar sobre parto humanizado em Uberlândia. Eu me lembro que tinha apenas uma médica que eu sabia que fazia o parto humanizado. E para mim naquele momento era fora de mão, porque eu não tinha condições de arcar com os custos de fazer um parto humanizado, ainda mais da forma que eu queria, que eu pensava em fazer talvez até um parto domiciliar. Mas como eu tinha convênio, essa questão do convênio para mim era muito forte, porque é algo que era segurança para mim. Então, eu resolvi que eu faria da minha forma, mas com o desejo de fazer, né, um parto natural. Procurei então uma médica para fazer o meu pré-natal, só que desde a primeira consulta eu já não me familiarizei com ela. Mas como eu precisava de dar sequência no pré-natal, eu continuei, né, fazendo as consultas com ela para estar ali assistida, não poderia estar assistida naquele momento. Primeira gravidez, a gente tem uma insegurança, a gente acha que precisa de ter o médico ali a todo momento à nossa disposição, tudo a gente quer saber, tudo muito novo. Então, por essa comodidade também, eu precisei de estar ali dependente 100% dessa assistência nesse momento. Mas chegou um momento na minha gravidez, já estava no 8º mês, que eu tive certeza de que a minha médica não faria o parto que eu desejava, porque ela me olhou de cima e embaixo e disse: quem disse que você vai dar conta de fazer um parto normal? Então, naquele momento, eu me despedi e falei pro meu marido: eu nunca mais volto nessa médica. Vamos correr atrás de outro que possa me oferecer aquilo que eu desejo fazer. Então, com 8 meses de gestação, eu fiz uma lista de vários médicos que pessoas me indicaram e que o meu convênio, estavam dentro da cobertura do meu convênio, para que eu pudesse ter essa assistência. Então, no primeiro médico que eu fui, eu lembro que eu falei para ele: doutor, eu estou aqui, já estou quase para ter bebê, e eu vou ser sincera com o senhor porque eu não tenho mais tempo. Eu estou à procura de um médico que possa me auxiliar no parto normal. E se o senhor falar pra mim que o senhor não faz, eu prefiro que o senhor já me fale agora, para que eu vá o mais rápido possível lá atrás de outro médico, porque eu preciso dessa assistência. E eu não me lembro quais foram as palavras que ele me disse, mas é como se fosse assim: não é querendo me gabar, mas você está no lugar certo. E ali ele me passou toda a segurança e tranquilidade necessária que eu precisava para aquele momento, da certeza de ter um médico que me assistiria, que me apoiasse na minha decisão. Então, ali já no finalzinho da gravidez, eu me lembro que foram pouquíssimos encontros que nós tivemos ali até o dia do nascimento, mas em um desses encontros, eu me lembro que eu completava a semana sempre na sexta-feira, e ele antecipou a minha consulta para quinta-feira porque ele tinha uma viagem programada. Então eu me consultei com ele na quinta-feira pela manhã, ele me avaliou e falou: Suelen, está tudo bem com você, eram 38 semanas e 6 dias,
eu viajo hoje à noite, estou indo a São Paulo para um congresso de parto humanizado. Aquilo encheu meu coração, porque tudo que eu queria era que meu médico estivesse envolvido com essa questão do parto humanizado. E ele estava indo então a São Paulo para este congresso. Ele falou: eu estou aqui no domingo de volta e o seu bebê vai me esperar para nascer. Está tudo bem com você? Qualquer coisa que você precisar, eu tenho uma equipe que está à sua disposição e para te atender. Você não ficará sem assistência. Ok, doutor, boa viagem. Isso na quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, então, o doutor Oswaldo viaja e eu começo a sentir ali as primeiras dores do parto. Fui para o hospital, fui avaliada e realmente eu já estava ali entrando em trabalho de parto. O médico que me atendeu no pronto-socorro, uma bênção, orou comigo, profetizou sobre a minha vida e disse: minha filha, você pode ir para casa ou você pode ficar no hospital, mas eu te aconselho você a ficar, porque se você for para casa e o seu trabalho de parto evoluir muito rápido, você vai ter que voltar correndo para o hospital. Então vamos te internar, porque seu bebê já está a caminho. Então eu fui internada e começa então a minha primeira experiência de parto. Eu lembro de ter ficado ali quase 12 horas, né, internada, em um quarto do hospital. Na minha mente, eu me lembro vagamente de, a cada hora, alguém da enfermagem vir para me avaliar, para saber como estava ali a evolução do meu trabalho de parto. E quando foi 6 horas da manhã, a equipe de enfermagem chegou e disse que a médica que estava na substituição do meu médico queria me ver, queria me avaliar e pediu para que eu descesse então para a sala de pré-parto. Então eles me prepararam, me levaram para essa sala. Eu falo que essa sala é uma salinha do porão do hospital. Ali eles me deixaram, até então eu estava internado no acompanhamento da minha mãe e do meu esposo. E a partir do momento que eles me desceram para a sala de pré-parto, eu fiquei sozinha. Eu só não digo que eu fiquei sozinha porque tinha um amigo nosso que trabalhava no hospital, no almoxerifado, e essa salinha, ela era exatamente ao lado do almoxerifado onde ele ficava. Então ele acabou me fazendo companhia. Mas eu falo que é uma salinha do porão onde eles me largaram jogada ali sozinha e sofrendo as dores de parto. Eu gritava pelo anestesista, pedia para o anestesista vir me fazer uma analgesia. O anestesista veio cheio de compaixão, mas me avaliou e disse que a médica não liberava fazer porque eu precisava de estar já em um trabalho mais avançado ali de trabalho de parto para poder então liberar essa anestesia, analgesia. E foi quando a médica chegou para me avaliar e tudo que eu tinha naquele momento era o desejo de fazer um parto natural. Eu não tinha nada além disso. Apesar de ter lido muito sobre isso, sobre, né, as fases do trabalho de parto, das indicações, principalmente do trabalho de parto, das indicações, das indicações talvez desnecessárias de cesariana, eu tinha convicção de que eu queria passar pelo parto normal, pelos benefícios que eu já conhecia, tanto para mim quanto para o bebê. Era o que eu tinha ali nas minhas mãos naquele momento. E a médica então chegou para me avaliar, ela me avaliou, eu tinha evoluído muito pouco no trabalho de parto, eu não tinha saído da fase latente ainda, estava no começo da fase latente do trabalho. Ela me avaliou e disse: minha filha, você já está aqui há 12 horas sentindo dor em trabalho de parto. O seu trabalho de parto já não é normal mais, já é anormal. Então, seu bebê já era para ele ter nascido. Ele não nasceu ainda, já é anormal. Então, eu te indico para que a gente faça então a cirurgia, a cesariana, para tirar o seu bebê. Eu naquele momento fragilizada, sentindo dor, emocionalmente abalada, sozinha naquele lugar ali, pedi para chamar o meu esposo. Ela deixou com que ele entrasse e ela falou para ele, olha, aconteceu isso e isso, as mesmas coisas que ela tinha me falado. E o meu marido da mesma forma, me vendo sofrer
sofrer entre aspas, né? Na nossa cabeça naquele momento era sofrimento. E sentindo dores, sem saber o que estava acontecendo, se estava fluindo natural, se aquilo que estava acontecendo comigo era o que, né, um trabalho de parto oferece. E ela falou essas palavras e disse para ele: o seu bebê pode estar em sofrimento fetal. E ele perguntou para ela assim: doutora, e ela falou assim: se vocês talvez escolherem por esperar, pode ser que você vai esperar o dia todo e ao final do dia você precisar passar por uma cesariana depois de você ter ficado todo esse tempo aqui ainda sentindo dores. Então nós podemos encurtar esse tempo e acabar logo com isso. E meu esposo, cheio de compaixão comigo ali naquele, né, das dores que eu estava sentindo, também só o desejo em me apoiar pela minha decisão, mas nenhum tipo de informação além disso. Pergunta para ela: doutora, mas se a gente for fazer a cesariana, que horas que seria? Ela disse: nesse minuto. Então ele olhou para mim e falou: meu bem, vamos então ver a carinha do nosso bebê, vamos acabar com isso e vamos fazer a cesárea. E naquele momento então nós decidimos que faríamos a cesárea. Para mim foi uma das maiores frustrações da minha vida. Eu me lembro de ter entrado no centro cirúrgico chorando, e a memória que eu tenho saindo do centro cirúrgico, a primeira pessoa que eu vi ao meu lado foi a minha mãe, e eu olhar para ela chorando e dizendo: eu não consegui. Então essa foi uma das maiores frustrações aí que eu tive, né, dentro desse contexto aí da gravidez. Passei por uma cesárea, hoje entendo que foi totalmente desnecessária, por falta de informação e de preparo físico, emocional e espiritual. A única coisa que eu tinha, o desejo de fazer um parto normal, apenas.